É final de julho, em algum lugar na prefeitura romana de Ilírico. Um dos guerreiros germânicos a serviço do imperador descansa no riacho fresco de um rio corrente, buscando algum alívio do calor sufocante que vinham suportando nas últimas semanas. A corrente suave tornava o momento deliciosamente relaxante, apesar do burburinho monótono do acampamento próximo. Do outro lado do rio, escondido nos arbustos, vários pares de olhos atentos observavam a cena, tentando medir o tamanho do contingente inimigo. A batalha que definiria o equilíbrio de poder no Império Romano estava prestes a começar. É a segunda metade de janeiro de 379. As notícias da derrota catastrófica nos campos próximos a Adrianópolis, onde o imperador oriental Valente caiu para as espadas góticas, ainda ecoam nos cantos mais distantes do mundo romano. A inesperada e preocupante vitória bárbara impulsionou o imperador do Ocidente Gratiano a nomear rapidamente um novo Augusto, que assumiria o controle do Oriente nesses tempos difíceis. E assim foi que um general comprovado da Espanha, chamado Flávio Teodósio, foi elevado à autoridade imperial. O novo imperador do Oriente parecia ser uma escolha bastante astuta na hora dessa emergência militar. Vindo de uma família com tradições militares, Teodósio passou anos participando das campanhas na fronteira romana na Grã-Bretanha, Gália e Balcãs. Ele contou com assistência limitada de Gratiano e assumiu o lento e árduo processo de reconstrução das tropas locais permanentes, o que permitiu que seus generais ao menos tentassem suprimir algumas das incursões góticas durante os 2 primeiros anos do reinado de Teodósio. As campanhas subsequentes trouxeram algumas pequenas vitórias que se mostraram úteis para a propaganda imperial, mas o imperador sabia que a escala da incursão gótica não poderia ser contida apenas por números que ele simplesmente não tinha. A situação exigia uma abordagem mais sutil. Portanto, Teodósio começou a costurar divisões internas entre o povo gótico, esperando atrair mais grupos hesitantes para seu lado, enquanto tentavam dominar os restantes isolados, todos ao mesmo tempo. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas o plano do imperador definitivamente não foi tão simples quanto parecia. Demorou alguns anos e muito esforço para Teodósio chegar a um acordo com a maioria dos chefes góticos. O conflito finalmente chegou ao fim no final de 382, quando foi declarado um tratado de paz, mas seus termos foram em grande parte insatisfatórios para os romanos. Os godos tornaram-se foederati romanos e foram autorizados a colonizar terras entre o Baixo Danúbio e as montanhas dos Balcãs. Foi um acordo inovador para os romanos, pois clãs inteiros foram estabelecidos em solo imperial, enquanto mantinham sua autonomia e liberdade do controle administrativo direto romano. Em troca, os godos concordaram em ajudar Teodósio em suas futuras campanhas como contingente independente, enquanto muitos dos guerreiros góticos chegaram a servir diretamente no exército imperial. Valentiniano e sua corte receberam abrigo, mas Teodósio parecia relutante em ajudar a combater o usurpador. Levou quase um ano para tomar sua decisão, durante o qual essencialmente fez de Valentiniano seu subordinado. Por fim, foi convencido a montar uma campanha pela mãe de Valentiniano, que orquestrou para que o imperador recém-viúvo casasse sua encantadora filha jovem e ajudasse a família sofredora. A campanha começou em junho do ano seguinte, quando a frota imperial com Valentiniano a bordo partiu com a intenção de desembarcar na Itália. Enquanto isso, Teodósio recebeu relatos de que tropas de Máximo foram vistas sitiando o castrum de Emona. Então, partiu prontamente para Ilírico para enfrentar o inimigo e enviou um contingente sob seu general de confiança de origem franca, Arbogast, para tomar uma rota ao norte até a capital de Máximo, na Gália. Como a maior parte do exército de Teodósio era de origem bárbara, composta por godos, alanos e hunos, a lealdade de muitos deles poderia ser facilmente alterada com moedas e promessas.
Embora a autoridade do imperador mantivesse a maioria desses guerreiros leais, quanto mais o exército imperial se aproximava do oeste, mais homens do exército oriental desertavam para o lado do usurpador. Mas não era hora de dúvidas. As tropas de Teodósio agiram rapidamente e, ao chegarem aos arredores de Cícia, relatórios de reconhecimento indicaram que o exército de Máximo foi visto na margem oposta do rio Sava, a alguns dias de cavalgada noroeste. Aproveitando o fato de que boa parte de suas tropas eram cavaleiros, Teodósio enviou uma vanguarda considerável composta por cavalaria única, alana e gótica e arqueiros montados na esperança de um ataque rápido ao inimigo inesperado, enquanto o restante do exército seguia seu caminho com firmeza. Após uma longa e cansativa viagem, no final da tarde do dia seguinte, as unidades montadas de Teodósio chegaram à área de acampamento das tropas de Maximus e, vendo o val mal vigiado, esporou seus cavalos espumantes pelos riachos rasos do rio Sava, atacar o inimigo e tentar estabelecer uma base na margem oposta. Centenas de cavaleiros cruzaram o rio praticamente sem oposição, desferindo flechas sobre guerreiros gauleses e germânicos confusos, leais a Máximo. Mas o ataque inesperado da vanguarda, montada de Teodósio, impediu com sucesso qualquer tentativa de organizar uma defesa eficaz dos soldados de infantaria de Máximo, que eram relativamente indisciplinados para resistir ao ataque. O confronto durou algumas horas, durante as quais muitos guerreiros germânicos e gauleses caíram, mas não foi suficiente para quebrá-los. Sofrendo perdas persistentes, as unidades de Máximo conseguiram recuar, enquanto o sol de verão se punha no horizonte. A paz foi finalmente trazida de volta às dioceses da Dácia e da Trácia, mas a paz é algo frágil. A partir desse momento, o assentamento dos godos dentro das fronteiras imperiais permaneceu uma ameaça persistente à estabilidade interna do Estado romano. Sem dúvida, os primeiros anos no trono não foram fáceis para Teodósio e ainda mais desafios se aproximavam. Seu equivalente ocidental, Graciano, fomentou uma oposição significativa no início dos anos 380 ao adotar políticas impopulares e por suposto favoritismo a unidades bárbaras no exército ocidental. Eventualmente, em meados de 383, as legiões fronteiriças da Britânia se rebelaram e proclamaram seu comandante, Magnus Maximus, como o novo imperador do Ocidente. As fontes sugerem que, inicialmente, Máximo não estava disposto a desafiar Gratiano, mas o apoio generalizado lhe incutiu ambição e confiança suficientes, que ele decidiu atravessar o canal com tropas leais e reivindicar o trono imperial. Na época, Graciano estava em campanha contra as tribos alamanas ao norte dos Alpes e, ao saber do desembarque de Máximo na Gália, não demorou e marchou com seu exército para desafiar o usurpador imediatamente. Uma série de escaramuças ocorreu, nas quais muitos soldados de Graciano mudaram de lado e o imperador foi forçado a fugir para o sul. A cavalaria de Máximo perseguiu e conseguiu matar Graciano perto de Lugdunum. Esse ato resultou na metade ocidental do império, sob o domínio nominal do meio-irmão de Graciano, Valentiniano, de 12 anos. Esperava-se que Maximus mantivesse o ímpeto e invadisse a Itália, mas, em vez disso, estabeleceu sua corte na cidade de Augusta Treverorum e decidiu garantir sua posição na Gália, Hispânia e Britânia antes de buscar formas mais civilizadas de legitimar seu governo. Os acontecimentos no Ocidente encontraram Teodósio em posição de não interferir, pois ainda não tinha força militar suficiente e fronteiras seguras o bastante para arriscar uma investida para o oeste. Ele estava focado em uma rápida recuperação da Guerra Gótica, e assim, a única opção viável que tinha era reconhecer Magnus Maximus como o terceiro Augusto. A paz durou alguns anos. Mas, como já foi dito, a paz é algo frágil, especialmente no final do mundo romano. Durante esse período, Máximo acumulou poder suficiente para direcionar suas ambições para a Itália. Quando ouviu os rumores de que a posição de Valentiniano em Milão havia vacilado, ele decidiu lançar uma invasão ao sul para depor o jovem imperador
Isso significava que o Império Romano, mais uma vez, estivesse à beira da guerra civil, ao saber que Maximus estava prestes a cruzar os Alpes com um exército. Valentiniano, ainda um jovem inexperiente, imediatamente fugiu e pediu ajuda ao seu equivalente oriental. No ano de 387, Teodósio já havia enfrentado o tumultuado período inicial de seu reinado e poderia oferecer uma resposta mais significativa aos recentes acontecimentos no Ocidente. Os alanos, godos e hunos, ao serviço do imperador, não conseguiram aniquilar o inimigo, mas conquistaram uma posição na margem oeste do rio. Durante a noite, o restante do exército de Teodósio alcançou o grupo e seguiu para alcançar em segurança a margem oeste do rio. Mas antes que qualquer outro plano fosse feito pelo imperador, ao amanhecer do dia seguinte, as tropas reagrupadas do usurpador lançaram um contra-ataque. As linhas foram formadas e, desta vez, uma batalha regular aconteceu. Embora as fontes primárias não nos deixem detalhes sobre esse conflito, era um espetáculo peculiar de duas massas predominantemente bárbaras em uma brutal batalha corpo a corpo pela dominação de seu próprio senhor, uma marca marcante e crescente de muitos exércitos do final do período romano. A batalha durou boa parte do dia, mas no fim, os homens de Teodósio, sendo mais disciplinados e organizados, romperam a linha inimiga e forçaram as tropas de Máximo a recuar. O usurpador fugiu para a fortaleza de Aquileia, mas antes que pudesse guarnecer as muralhas e se preparar para um cerco, as forças de Teodósio invadiram e subjugaram a guarnição. O imperador não mostrou misericórdia e Magnus Maximus foi decapitado em 28 de agosto de 388, enquanto seu filho e herdeiro foi executado pelo general do imperador Arbogast em Trier, o que encerrou a guerra civil. A campanha bem-sucedida e a execução de Máximo deixaram Teodósio como o homem mais poderoso do império, capaz de exercer sua autoridade em ambas as partes do reino romano. Mas, apesar de suas conquistas inegáveis, os anos seguintes deram pouca trégua ao imperador Teodósio, como outro conflito que definiria o futuro do Império Romano do Ocidente estava criando raízes na cabeça de um dos generais mais confiáveis do imperador.